mostrar para vocês, ó. Aqui é a vila onde eu moro e tem um monumento aqui, não sei se vai dar para vocês verem porque tá escuro. É um monumento onde tem escrito o nome de várias pessoas aqui que residiam aqui nessa vila e que morreram na Segunda Guerra Mundial. E é muito estranho olhar para isso daqui, que até então, pra gente, né, que é brasileiro, era coisa de livro de história. É estranho pensar que esse tipo de coisa agora pode estar acontecendo de novo. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje logo pela manhã, quando eu acordei, a mãe da Milena veio conversar comigo. Como vocês sabem, ela é polonesa, ela mora aqui com a gente, né, na Alemanha, mas ela não sabe falar alemão. Então ela acompanha as notícias lá da Polônia. E aí ela veio me mostrar, né, que esse incidente que vocês já devem estar sabendo, que drones da Rus foram abatidos por caças da Polônia. Está para ser confirmado se de fato eram drones, né, de lá. Tudo indica que sim. E aí a Polônia acionou o artigo 4 para reunir os países que fazem parte da OTAN para ver quais são os próximos passos que eles vão dar. Ontem eu gravei um vídeo falando sobre a situação de guerra aqui na Alemanha. Tem algumas palavras que a gente não pode usar aqui no YouTube, né? Então eu vou ter que abreviar algumas palavras. E nesse vídeo de ontem, que eu inclusive até excluí por algumas razões, eu vou falar brevemente, né, da situação que está acontecendo aqui na Alemanha, esse agora da Polônia. Inclusive no vídeo de ontem que eu excluí, algumas pessoas comentaram que é impossível, né, a OTAN entrar em guerra, né, contra a RU. A gente está aqui desde 2014 aqui na Alemanha. E desde que a gente chegou, a gente nunca via, né, nada com relação ao exército. A gente mora perto, na verdade, né, de um quartel, mas a gente nunca tinha, assim, presenciado isso. E de uns meses para cá, é frequente você andar e ver aqueles caminhões, né, carregados de tanques de guerra. A gente anda na rodovia, às vezes passa uns, sabe, com muitos tanques em cima e muitas coisas de exército. No céu também. Quase todo dia, né? Caças fazendo treinamento, helicópteros do exército. Então, assim, aqui de alguns meses para cá aumentou muito. A gente havia dito que saiu, acho que foi em maio ou junho, uma notícia aqui falando que possivelmente esse foi o último verão em paz aqui na Europa. Foi bastante noticiado, né, nos jornais daqui, né? E a gente, quando viu isso na época, a gente não deu muita credibilidade. A gente tenta sempre filtrar muito essas informações que chegam, porque, né, tem muita coisa que às vezes é sensacionalista, né? Porque a gente sabe que a mídia tem disso, mas como eu falei, de alguns meses para cá, está sendo normal a gente ver essa movimentação aqui e a gente percebe que algo está acontecendo, que está se dirigindo para algum lugar. E a mãe da Milena telefonou hoje, né, para o irmão da Milena, ele é polonês também, e ele mora numa cidade que fica... A Polônia, ela não faz fronteira com a Rússia direta, mas tem um pedacinho, eu nem sabia disso, tem um pedacinho da Rússia, acho que chama Kaliningrad, que faz fronteira ali com a Polônia. Ele mora a praticamente 20 minutos dessa fronteira. E ele também não estava preocupado com essa coisa, né, que está acontecendo entre a Ucrânia e a RU. Ele falou que esse incidente agora deixou ele sim preocupado. Ele tem família, né, tem filhos. E até então, como eu falei, ele não estava preocupado, mas agora ele já está começando a pensar na possibilidade de, né, ou vir para a Alemanha, e já está começando a fazer planos. E como vocês sabem, eu e a Milena também, a gente já falou algumas vezes, né, que até mesmo antes desse conflito entre a Ucrânia e a RU, a gente sempre conversava se a gente de fato ficaria na Alemanha ou se a gente voltaria para o Brasil. Então esse era um tema recorrente também entre a gente. E, inclusive agora eu vou ter que fazer a minha nacionalidade alemã, porque até então eu não tinha, né, eu posso ficar aqui porque como a Milena é polonesa, né, agora alemã, ela já fez a cidadania dela, eu posso ficar aqui sem problema, sempre tive uma permissão, então eu posso trabalhar, fazer qualquer coisa como qualquer outro alemão. Mas agora por umas questões burocráticas, eu vou ter que tirar a minha cidadania alemã. E qual é o problema disso? Porque o serviço militar até então, aqui ele é voluntário, não é obrigatório como no Brasil. Mas agora já existe um projeto de lei querendo tornar obrigatório. E aí vocês veem que já está tendo uma movimentação aqui na Alemanha, né, de uma preparação para algo que talvez pode vir. A Alemanha, depois da Segunda Guerra
mundial passou a ter uma filosofia muito diferente. Eles não investiam muito, né, em forças armadas, né? Então eles adotaram uma postura de neutralidade, de serem pacíficos. Mas como eu falei, desses últimos meses para cá, eles estão adotando uma postura completamente diferente. E nesse vídeo de ontem que eu excluí, eu comentei, né, que alguns inscritos perguntam pra gente, falam que a gente deveria sair daqui, né, que aqui tá ficando perigoso, que tudo tá indicando, né, que pode acontecer algo muito ruim. Então esses inscritos, né, constantemente falam que a gente deveria ir para o Brasil ou para algum outro país. A gente sabe, né, que o Brasil está passando por um momento difícil também agora. Eu acompanhei esses protestos que tiveram agora, dia 7, né? E eu sei dos problemas econômicos que estão acontecendo aí também. Então a gente percebe que no mundo todo está acontecendo um momento muito estranho, né? Lá na Irlanda teve protestos grandes também, na Austrália, Estados Unidos, vários países. A gente está percebendo que o clima está estranho. Só que qualquer tentativa de falar o que vai acontecer é mera especulação. Vocês estão ouvindo agora barulho de helicóptero. Antes aqui, a gente mora numa vila, né, que é interior do interior mesmo na Alemanha. E você raramente via esse tipo de helicóptero, avião assim de treinamento. E agora isso é todos os dias, né, a gente vê isso. E quando as pessoas falam que a gente deveria sair daqui, né, que aqui tá perigoso, é difícil explicar as coisas que vem acontecendo com a gente desde que a gente chegou aqui, porque a gente já falou isso em algum vídeo, né? Eu já falei sobre isso. A Milena sempre foi uma pessoa extremamente tímida, insegura. Eu jamais conseguiria imaginar ela trabalhando, porque ela agora trabalha como enfermeira aqui, no setor paliativo, né? Que é aquele setor onde as pessoas, né, quando já estão nos últimos tempos de vida, elas vão ali para receber um cuidado para minimizar a dor, né? Eu jamais conseguiria imaginar, e ela também, que ela seria enfermeira e que trabalharia num setor como esse. Porque a Milena lá, ela sempre tem a possibilidade de falar sobre Jesus para as pessoas que estão ali no último, talvez, dia ou instantes de vida. E ela chega em casa e ela sempre me conta, nossa, hoje eu conheci uma pessoa, ele ainda não tinha contato com Jesus, e eu falei, evangelizei ele. E a gente sabe que mesmo no último segundo, se a gente aceita o nosso Senhor Jesus Cristo, a gente é salvo. Só lembrar do ladrão, né, que estava ao lado de Jesus na cruz, ele foi salvo, né, no último minuto ali, porque ele entregou a vida dele. Porque é igual a Milena, né, que está tendo essa bênção, essa oportunidade de falar de Jesus para pessoas no último segundo ali de vida. Comigo também vem acontecendo muito isso, de ter situações aqui, de falar de Jesus para pessoas que até então, né, não só não tinham o menor interesse, como na vida também não teve uma vivência ali que aproximou ou pôde ouvir o evangelho. E assim, falar de Deus para alemães é bem diferente do que no Brasil. Eles, né, é cultural, eles já são mais reservados, né, e várias vezes teve situações e que eu senti, né, pessoas que eu conhecia e uma vez até um estranho de falar. Semana passada mesmo aconteceu no trabalho. Tinha uma pessoa que, né, trabalha comigo e eu senti que eu tinha que falar de Jesus para ela, e é sempre muito difícil para mim fazer isso. Todas as vezes que aconteceu, que eu senti isso, eu fiquei, nossa, que eu não ia conseguir, com vergonha, com medo, né, do que a pessoa ia falar, mas fui lá e falei. Muitas vezes eu me pergunto por que a minha família tá aqui, né, porque querendo ou não, é muito diferente. Quem mora em outro país entende, é difícil morar em outro país. Você está longe da sua família, dos amigos, da sua cultura, da sua língua, o clima também. Então, assim, durante o ano, isso pesa muito e faz você pensar muito. Será que é aqui que a gente tem que ficar? Será que a gente não deveria voltar para o Brasil? E quando eu penso nisso, sempre na minha mente vem que lá a gente seria mais feliz, né? Por uma série de razões. A Milena gosta muito do Brasil. Eu sempre fui uma pessoa que sempre tentou dirigir muito a própria vida. Muito racional, né? Sempre tendo várias certezas sobre as coisas. E desde 2018, né, que eu recebi essa graça, né, de conhecer a Deus e conhecer também a palavra, comecei a ler bastante a Bíblia, eu fui começando a entender
que a gente tem que entregar tudo na mão de Deus, que a gente tem que confiar em Deus e que muitas vezes Deus conduz e faz coisas na nossa vida que a gente não compreende. Vou mostrar para vocês, ó. Aqui é a vila onde eu moro e tem um monumento aqui, não sei se vai dar para vocês verem porque tá escuro. É um monumento onde tem escrito o nome de várias pessoas aqui que residiam aqui nessa vila e que morreram na Segunda Guerra Mundial. E é muito estranho olhar para isso daqui, que até então, pra gente, né, que é brasileiro, que era coisa de livro de história. É estranho pensar que esse tipo de coisa agora pode estar acontecendo de novo. E isso dá muito medo. A gente fica preocupado, a nossa parte humana começa a pensar várias coisas. E é um exercício diário para mim, conversar com Deus e ter esse entendimento. Deus, onde é que o Senhor quer que eu esteja? É aqui. E eu sei que algumas pessoas não entendem isso, até porque eu também às vezes não entendo, né? Eu tô falando, né, das coisas que estão acontecendo aqui com a minha família. E talvez a maior meta que a gente tem hoje é tentar obedecer a Deus. E é uma tarefa dificílima, porque a nossa parte humana está sempre levando o nosso olho, seja para coisas que a gente quer conquistar, preocupações no futuro. E eu sei que com quem está assistindo aqui é a mesma coisa. Esse mundo aqui ele é sedutor demais pra gente, seja nas coisas boas ou nas coisas ruins. Nessa vila aqui que a gente mora em frente a uma igreja, né? Todo dia, quando eu venho brincar com o Samuel, tem um parquinho aqui logo ao lado da igreja. E aqui, ó, é um cemitério. Ó, aqui é o cemitério e ali é a casinha que a gente fica brincando. E quando a gente senta nessa casinha, a janela dela dá de frente para o cemitério. E várias vezes eu me peguei refletindo sobre isso, né? Assim, com meu filho, né, que é novo, pequeno, né? E ali do outro lado da janela está o cemitério. Isso confronta a gente sobre a realidade da vida, que às vezes a gente, né, se ilude, faz tantos planos e vou conquistar coisas e ali tá ali um parquinho de criança e 10 passos à frente tem um cemitério. E isso para nós que somos cristãos é algo que deveria impactar ainda mais, que a gente tem que morrer para esse mundo. Jesus falou, todo aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e me siga. E a gente foi crucificado junto com Cristo, a gente morreu para esse mundo. Só que a gente está sempre tentando criar raízes aqui. E quando a gente fala, né, dessa guerra que possivelmente pode acontecer, né, aqui e dessas coisas que estão acontecendo no Brasil e nesse caos que está acontecendo no mundo todo, né, que faz a gente sentir que está vindo algo muito estranho. E a gente sabe que no final o plano é só de Deus. É o único que tem controle. A gente não tem controle sobre nada. Lembra, 2, 3 anos atrás surgiu aquela doença, né, que ficou todo mundo confinado, né, um pequeno vírus. E olha o que ele fez com a nossa vida. E nem assim a gente percebe que a gente não tem controle sobre nada. E é por isso que toda vez que a gente ligar a televisão, a internet e ser bombardeado com esse monte de notícia falando dessas coisas que estão por vir, isso eu tô falando aqui, mas eu tô falando principalmente para mim. Principalmente para mim, porque eu tô constantemente com medo, constantemente confiando pouco em Deus. E aí vem o Espírito Santo, e isso é uma bênção, né? Que de formas diferentes o Espírito Santo vem e, né, fala com a gente, ó, o que você está fazendo? Está prestando atenção nas coisas erradas, não está confiando em Deus, está focando no mundo. O seu lugar não é aqui. Você é estrangeiro aqui nesse mundo. Você está de passagem aqui. Seu papel é levar a palavra para as pessoas, ajudar quem está ao seu redor, seguir os ensinamentos de Jesus, obedecer a Ele e, de fato, ser um servo dele. E Jesus já previa que a gente ia ouvir sobre guerras, rumores de guerra. Eu sei que tem pessoas agora que estão passando por problemas tão difíceis que é um desespero, que a pessoa fala assim, eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir, eu não sei quem vai me socorrer. E a gente esquece que o Criador do Universo é o nosso Pai, que Ele fala o tempo todo para a gente confiar, para a gente descansar nele. Mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando parece que nada tem solução, e muitas vezes não vai ter solução, mas a gente vai ter o alento do nosso Pai. E a gente tem que lembrar, o meu lugar não é aqui. Eu estou aqui cumprindo uma missão, e na hora que Deus quiser, Ele vai me chamar, né,
na hora que for da vontade dele. Mas enquanto eu estou aqui, a gente tem coisas a fazer por Cristo. Então, que a gente se cerque da palavra do Senhor. Porque quando a gente liga a televisão, a internet e recebe essas coisas, isso enfraquece a gente. Que a gente se fortaleça com a palavra de Deus, assistindo uma pregação, uma missa, né? Depende da sua religião, mas se alimentando da palavra de Deus, lendo a Bíblia. Chama o seu cônjuge. Olha, vamos ler a Bíblia junto, vamos orar juntos. Quantos cônjuges hoje oram antes de dormir juntos? Intercedem pelos filhos, por si próprio. É cada vez mais raro. E essa é a coisa mais importante, aquilo que de fato alimenta a gente. A gente está se entupindo de coisas que só destroem o corpo da gente. Por isso que é tão importante a gente, sendo irmão, a gente lembrar um ao outro do que é importante, do porquê que a gente está aqui e a quem a gente serve. Tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo.